Boa noite para todo mundo. Meu nome é Simone, eu sou ginecologista obstetra da Maternidade Odete Chaves, trabalho no Hospital da Baleia e estou aí, né, junto com os meninos, tentando entender melhor alguns assuntos, atualizar naqueles assuntos, né, para a gente ficar todo mundo bem afiado. Na verdade, o tema que ficou para eu falar, né, de abortamento, é um tema que eu acho que muita gente já sabe, muitas coisas que eu vou falar aqui já são a nossa prática do dia a dia, mas tem alguns detalhes, alguns pontos que eu acho que são importantes a gente reforçar e lembrar, né, para ficar bem atualizado nesse assunto, tá? As minhas referências, né? As referências que eu usei para montar a aula, basicamente o UpToDate, porque ele faz um compilado, né, de outras instituições, mas também bastante coisa do Royal College, da Febrasgo, principalmente a parte mais conceitual, né, e da Organização Mundial de Saúde. Bom, então, por que falar de abortamento, né? Porque é a quarta causa de mortalidade materna no Brasil e é uma complicação, a complicação mais frequente da gravidez, né? A OMS estima que 8% da mortalidade materna está relacionada a complicações do aborto, principalmente no contexto de um aborto inseguro, sendo que 45% dos abortos, né, realizados em quase todo o mundo, esse é um dado de 2015, eles foram considerados abortos inseguros, né? Quase 22 milhões de abortos inseguros em todo o mundo. E aí, começar pela definição, né? Então, a definição de abortamento é a interrupção da gravidez, e a gente tem alguns valores, né? Então, até 20 a 22 semanas, dependendo do protocolo. A maioria das sociedades adota 20 semanas como ponto de corte. Um peso fetal de até 500 gramas, ou até 16,5 centímetros. A gente não costuma usar muito a questão da medida, mas é um dos critérios para definição do abortamento. Eu até conversei com o Matheus sobre a gente discutir sobre o diagnóstico ultrassonográfico, acho que num segundo momento a gente vai chamar um ultrassonografista aqui, mas basicamente essa tabelinha é para lembrar quais são os achados diagnósticos os achados diagnósticos que fecham o critério de abortamento e aqueles achados que são suspeitos, mas que não fecham o critério, né, que não fecham o diagnóstico. Então, um comprimento cabeça-nádega de 7 milímetros ou mais sem BCF, sem BCE, a gente já fecha o critério de interrupção da gestação. O diâmetro médio do saco gestacional de 25 milímetros ou mais sem embrião. Então, esses são os dois principais, né? Mas a gente pode ter ausência de embrião com batimento, né? 2 semanas depois que você viu o saco gestacional, sem vesícula vitelínica, ou ausência de embrião com batimento 11 dias ou mais depois de você fazer um ultrassom que viu o saco gestacional com a vesícula, tá? E achados suspeitos, né? Então, aquele embrião que tem um CCN menor do que 7 milímetros, algumas literaturas falam entre 5 e 7, né, que é suspeito, e aí eles indicam a gente repetir esse ultrassom. O diâmetro médio do saco gestacional entre 16 e 24 sem embrião é suspeito, mas não fecha o diagnóstico, né? E alguns outros achados ultrassonográficos, eu não vou ficar aqui falando sobre isso para a gente ter um momento para discutir basicamente ultrassom no abortamento, tá? Mas a tabelinha está aqui para a gente consultar mesmo. E aí, o principal fator de risco isolado que responde pela maior porcentagem de casos é a idade materna, né? Então, essa tabelinha é só para mostrar para a gente que a relação da idade materna com as chances de gestação, né? Então, é inversamente proporcional. À medida que a mulher vai ficando mais velha, diminuem as chances de gravidez por mês, tá? Além disso, aumentam o risco naquelas pacientes que têm uma perda fetal anterior, doenças maternas, principalmente doenças descontroladas, como diabetes, hipotireoidismo descontrolado, alterações uterinas estruturais, né, exposição a teratógenos, ou a medicações que podem ser abortivas, né, ou o processo infeccioso, que também responde por grande parte dos que a gente tem contato. E aí, para tratar um abortamento, a gente vai classificá-lo, né, como precoce,
quando ele acontece antes de 12 semanas de gestação, vai representar 80% dos casos, ou abortamento tardio, que é aquele que acontece entre 12 e 20 semanas. O abortamento espontâneo, né, e o abortamento provocado. O abortamento, de uma forma geral, ele tem uma incidência na população de 10 a 15%, né? Mas se a gente pegasse todas as mulheres e usasse seriado, né, o beta-HCG, a gente encontraria uma porcentagem de cerca de 62%, né, após a implantação. Então, esse índice ele pode ser muito maior se a gente rastreasse mais, né? Sendo que 50% dos casos de abortamento estão relacionados a anomalias cromossômicas. Bom, e aí a gente tem então o abortamento, está até escrito errado ali em cima, mas após a concepção a gente tem a gestação química, né? Então é o diagnóstico pré-clínico. Pré-implantação ele vai acontecer em 30% dos casos, pós-implantação também em 30%. Nesse momento a gente não tem gestação clínica, né? Só bioquímica, então muitas vezes a paciente apresenta, né, um sangramento menstrual e a gente nem fica sabendo que ela evoluiu para um abortamento. E naquelas pacientes que têm uma gravidez clínica, 10%, como eu já disse, de 10 a 15 vão evoluir para o abortamento e 30% de gestações bem-sucedidas. Bom, o abortamento provocado, no Brasil, por ano, são realizados em torno de 1 milhão de abortamentos provocados, a maioria de forma insegura, clandestina, né? E gera um custo de mais de 300 milhões de reais ao SUS. No UpToDate tem uma revisão, né, de um estudo publicado em 2017 que concluiu que 22% das mulheres brasileiras residentes em áreas urbanas já provocaram um aborto. E isso é um dado muito importante para a gente pensar em assistência a essas mulheres, né? Então, muitas mulheres fazem abortamento sem assistência, sem condição e estrutura e acabam evoluindo para um quadro mais grave. A outra forma de abortamento é a ameaça de abortamento, né? Então, ela é caracterizada por um quadro de sangramento e dor, com o útero ainda compatível com a idade gestacional, e essa dor, né, essas contrações uterinas, apesar de serem dolorosas, elas não são suficientes para dilatação do colo. Então, a gente encontra paciente com o colo fechado, tá? Nessas pacientes, a gente tem 50% de chance de evolução para o abortamento. E se a gente fizer um ultrassom nessas pacientes, a gente vai encontrar um saco gestacional regular, um batimento cardíaco do embrião regular, né, com uma área de descolamento ovular menor do que 40% do saco gestacional, tá? A conduta nas pacientes com ameaça de abortamento é uma conduta expectante, tá? Isso é consenso em todas as sociedades. Não existe indicação de internação, mesmo na presença de hematoma retroplacentário, tá? Além disso, a gente vê muito assim acontecendo, né? Eu estava em processo de abortamento, uma ameaça de abortamento, e minha médica me passou uma progesterona vaginal. Não existe evidência de redução da taxa de abortamento, tá? E nem da melhora da taxa de nascidos vivos. Além disso, ele cita que não houve benefício de repouso no leito, tratamento com HCG, né, relaxantes musculares ou suplementação vitamínica. Mas, numa recomendação do NICE, ele recomenda abstinência sexual e repouso relativo, e ele não quer restrição ao leito, né, ele não orienta restrição ao leito, mas um repouso relativo, ou seja, o paciente não vai ficar fazendo grandes exercícios, né, para não acontecer até mesmo de gerar um fator de confusão, dela apresentar o abortamento e relacionar aquela atividade que ela executou, sendo que talvez já seria a evolução, a história natural da doença dela. Além disso, a gente pode ter o abortamento inevitável, né, que é quando a gente tem a presença da dilatação cervical, e na maioria das vezes a gente detecta no exame físico a presença de membranas ou o próprio embrião exteriorizando, né. Além disso, essa paciente queixa de bastante cólica, sangramento, é um sangramento profuso que pode, inclusive, comprometer a hemodinâmica da paciente. Muitas vezes, né, um sangramento profuso. O abortamento incompleto é o mais frequente, né, o diagnóstico é eminentemente clínico,
mas a gente pode lançar a mão do ultrassom para ajudar a gente na elucidação em caso de dúvida, tá? Então, é quando vai acontecer a expulsão do concepto e permanência da placenta ou restos placentários. O sangramento é um sintoma maior, né? Mas essa paciente pode ter cólica, o colo dilatado, um útero menor do que o esperado para a idade gestacional. Então, é uma paciente que evoluiu para um processo de abortamento, mas que não o concluiu de forma completa, que é a próxima forma clínica, né? O abortamento completo. Então, é quando acontece a eliminação integral do ovo. Nessa paciente, a gente vai esperar uma diminuição e até mesmo uma parada do sangramento e das cólicas depois da expulsão do ovo íntegro. O que a gente tem que verificar nessas pacientes, né, é a presença ou não de resto, né, de ter ficado algum resto ovular. E aí a ultrassom pode ser útil, né, quando a gente detectar uma espessura endometrial inferior a 15 milímetros, a gente já fecha o diagnóstico de abortamento completo. Já o abortamento retido é aquele que a gente tem a morte do embrião, né? Então, o concepto ele vai permanecer na cavidade uterina sem vitalidade. Os sinais de gestação eles vão regredir. No ultrassom a gente vai ver um coração inerte, né? E no exame clínico, diminuição de altura de fundo uterino. O tratamento para os pacientes com abortamento retido, principalmente expectante, isso todas as sociedades concordam, tá? Só a americana, né, que ela é um pouco mais intervencionista, então, na verdade, os americanos, eles tendem a fazer procedimentos ou medicamentosos ou cirúrgicos com uma maior frequência. Mas, mesmo assim, eles indicam a conduta expectante por 4 semanas, sendo que após 3 semanas, existe uma grande chance de evolução para abortamento com expulsão do produto. Então, a gente dá uma chance para o organismo da paciente, tá? Para aquelas pacientes que têm uma retenção maior do que 4 semanas, devido à possibilidade de consumo de fator de coagulação, é indicado solicitação de um coagulograma, tá? E no caso do abortamento retido maior que 12 semanas, a gente tem que fazer, né, preceder a expulsão do feto com o uso do misoprostol, que é o que a gente usa aqui no Brasil. Vocês vão ver mais para frente que nos guidelines eles indicam outras progesteronas, né? E exatamente por conta de possibilidade de parte óssea fetal, para em seguida completar o esvaziamento uterino e aí com o procedimento que você escolher. O abortamento infectado é quando a gente tem uma infecção associada ao processo de abortamento, né? Geralmente a paciente vai queixar de um sangramento com odor ou um sangramento tipo lavado de carne, né? Febre termometrada, mais ou menos de 38 graus, com dor abdominal e sensibilidade uterina. O colo uterino muitas vezes está aberto, né, com a saída do conteúdo purulento. A gente pode verificar a saída do conteúdo purulento no exame físico. O tratamento para abortamento infectado é administrar o antibiótico e remover o foco infeccioso. E aí o que eles recomendam para usar nessas pacientes é o esquema com clindamicina e gentamicina, que é inclusive o protocolo lá do nosso hospital, lá do Odete Valadares. Bom, então a gente tem 3 opções de tratamento para essas pacientes. Oferecer a conduta expectante, né, de 4 semanas. Oferecer aspiração manual intrauterina, que geralmente tem uma taxa de complicações muito baixa, ou a curetagem. Todos os guidelines são unânimes em dizer que a AMIL ela tem uma melhor resposta, porque perde menos sangue, menos tempo de realização de procedimento e, com isso, menor tempo de internação e menos gastos ao sistema, tá? Então, de uma forma geral, a opção é pela AMIL. Sendo que ambos os procedimentos são eficientes para o tratamento, é mais uma questão de economia mesmo e de perda sanguínea, né, a escolha pela AMIL. Aqui é só uma imagem para a gente entender mais ou menos como é que funciona, né? Então, a escolha se a gente vai fazer um aborto medicamentoso ou um aborto cirúrgico, né, que é por aspiração ou por curetagem, vai ser baseada na experiência, na disponibilidade, na idade gestacional, né? Geralmente o abortamento medicamentoso ele é menos eficiente no final do primeiro trimestre e da preferência da paciente. Então, na imagem de cima, a gente tem um procedimento de curetagem, né? Nem é a cureta fenestrada que a gente utiliza, mas
Essa também está disponível. E a imagem de baixo é uma simulação, né, de uma cânula de anil. Para escolher, gente, o diâmetro da cânula, eles recomendam que a gente baseie o número da cânula na idade gestacional que aconteceu o abortamento, tá? Mas a gente sabe na experiência que muitas vezes a gente precisa readaptar a cânula durante o procedimento. Então, para aquelas pacientes que não querem esperar, você vai oferecer a conduta expectante, mas ela não quer esperar. Recomendação 1A, o esvaziamento uterino. Ou porque a paciente tem medo, medo de sangrar, medo de infecção. E aí tudo isso tem que ser explicitado para ela na hora da gente oferecer a conduta expectante, tá? E orientar que existe um risco de 10 a 20% de necessidade de esvaziamento uterino cirúrgico, mesmo após a conduta expectante. E aí, se após 4 semanas de conduta expectante não houver, né, a expulsão e a eliminação do concepto, é indicado esvaziamento cirúrgico ou medicamentoso, tá? E aí, lá nos Estados Unidos, eles usam a mifepristone, que é uma progesterona também, uma prostaglandina, que libera a prostaglandina, né? E a gente usa aqui o misoprostol, tá? E isso eles indicam após as 4 semanas, não mais prosseguir com o manejo expectante. E aí ele divide mais ou menos, né, em relação à idade gestacional, o que ele indica como opção de tratamento em caso de intervenção. As gestações abaixo de 12 semanas não é recomendação o preparo cervical, então isso é recomendação 1B, não usar miso em gestações abaixo de 12 semanas, e aí como resolver? Por uso por meio da dilatação mecânica, né, com dilatadores rígidos, como, por exemplo, as velas de Egger, a gente até tem disponível no nosso hospital, tá? Uma exceção a essas situações é naquelas pacientes que a gente tem uma dilatação difícil, se tiver risco de lesão cervical, uma paciente que já fez uma cirurgia do colo prévia, né, que tem risco de ter uma estenose de colo, ou pacientes muito jovens que a gente quer preparar o colo melhor para evitar um trauma muito grande, se a gente entender que o procedimento está difícil, aí ele recomenda o uso dos dilatadores. Das medicações, desculpa. Entre 12 e 14 semanas é sugerida a preparação cervical, nível de evidência 2C, e aí ele indica o misoprostol ou os dilatadores osmóticos que não tem no nosso serviço, tá? Entre 14 e 18 semanas, para todas as pacientes, também é recomendada a preparação cervical, também com recomendação 2C, e a partir de 18 semanas, 1B, a preparação cervical para todas as pacientes para o procedimento de procedimento intervencionista, tá? Aqui eu coloquei uma tabelinha, essa tabelinha do protocolo da OMS, só para a gente saber mais ou menos as doses que são recomendadas, né? Então, para os abortamentos incompletos, com menos de 13 semanas, é um indicado 600 microgramas do misoprostol. Para os abortos acima de 13 semanas, 400, né, via vaginal, a cada 3 horas. Nos casos de gestações mais evoluídas, entre 14 e 28 semanas, a gente vai usar 400 a cada 4 a 6 horas. Para quando a gente quer indução de abortamento, então para aquelas pacientes que, por exemplo, foram vítimas de violência sexual, né? 800 miligramas, e para acima de 12 semanas, 400 a cada 3 horas. Isso eu vou deixar para vocês terem mais ou menos como consulta. Muita gente usa esse protocolo, né? O da COG, da FIGO, eles concordam nessas dosagens. E aí o que interessa para nós são as gestações abaixo de 20 semanas, né? Então, com as dosagens nas diversas situações que a gente depara, né? Então, para a preparação cirúrgica, a gente vai usar algumas horas antes do procedimento, mas se for o caso de um abortamento retido, a gente às vezes tem que fazer uso da medicação a cada 3 horas. E aí, eu reuni algumas respostas das perguntas que os residentes foram me fazendo e mandaram para o Matheus, de dúvidas que a gente tem, eu também tinha, e foi bem interessante fazer essa revisão, porque tem muita coisa aqui que a gente não faz, né? Primeira coisa, o uso da imunoglobulina anti-RH, ela é indicada para profilaxia para todas as pacientes com sangramento de gestação confirmada. Então, é um paciente que já tem um beta-HCG positivo e que apresentou sangramento e é RH negativo, né? Então, é indicada a profilaxia.
Lá no, isso é uma recomendação do Royal College, mas na ACOG eles questionam uma idade gestacional de corte de 10 semanas, mas os outros lugares todos que eu li, eles recomendam a profilaxia, tá? E aí eles falam que uma dose de 50 microgramas seria eficaz até a 12ª semana, mas que não há danos do uso da dose padrão. E como ela é mais disponível, a gente geralmente usa são os 300 microgramas mesmo, tá? A antibiótico profilaxia vai ser recomendada no caso das pacientes que são submetidas à intervenção cirúrgica. Outra coisa que eu acredito que a maioria de nós não faz, né? E aí é recomendado, na nossa prática, o uso de 500 miligramas de azitromicina 2 horas antes do procedimento, tá? Se for um abortamento que a gente está fazendo medicamentoso, aí não existe indicação do uso de antibiótico profilaxia. Essa foi uma pergunta que muita gente me fez, que eu tinha muita dúvida, né, em relação ao abortamento incompleto e a necessidade de curetagem. Então, até que ponto eu posso encontrar despessamento endometrial com necessidade ou não de curetagem? É óbvio que isso vai ter relação também com outros achados, né, a presença de fluxo ou de alta resistência, né, na massa heterogênea que foi encontrada, mas não existem boas evidências sobre um ponto de corte para que seja necessária a intervenção cirúrgica, tá? Eu li na COG que existe, eles recomendam, mas é um ponto de corte arbitrário, de 8 a 25 milímetros. Acima de 25 milímetros seria indicada a curetagem, tá? Mas isso só a COG comenta e ela fala que não existe evidência que suporte essa informação. Então, essa resposta a gente vai continuar sem ter, assim, por completo, né? Para controle daquelas pacientes que foram submetidas a um esvaziamento cirúrgico, não existe indicação de dosagem de beta-HCG seriado, porque ele é detectável por até 60 dias, né? Então, a gente não vai solicitar para essa indicação. A gente pode solicitar o beta-HCG para avaliação de queda dos títulos, mas não para a presença, mas não para determinar se o procedimento foi ou não eficaz no abortamento, tá? E aí, algumas complicações, né? Eu trouxe uma informação que talvez os meninos não vão gostar muito, mas isso é da literatura. A principal complicação é a hemorragia, mas vai acontecer em menos de 1%, e também podem acontecer atonia, no caso daquelas gestações mais avançadas, lacerações, perfuração uterina, principalmente no abortamento infectado, né? Retenção de tecidos, malformações arteriovenosas uterinas, e aí vai ter um sangramento aumentado, formação de sinéquias, né? Placenta acreta, em caso de presença de placenta já, e coagulopatia, né? A perfuração uterina, ela tem um risco aumentado de 5,5 vezes nas curetagens que são realizadas por residentes, tá? Em comparação com os preceptores. Isso é um dado do UpToDate, tem na COG, no Royal College, que é exatamente querendo falar um pouquinho em relação à experiência da pessoa que está executando. É óbvio que, à medida que a curva de aprendizado dos residentes ela cresce, esse índice se compara ao dos preceptores. Mas no início, principalmente aqueles que estão iniciando, é de 5,5 vezes mais. E só para, né, voltar naquelas aulas que a gente teve de contracepção, não querendo substituir o Matheus nunca, que eu não sou doida, mas só para lembrar que a gente não tem dado suficiente sobre o intervalo intergestacional e que a gente recomenda que a paciente faça abstinência sexual por 2 semanas, principalmente para evitar infecções, mas que não existe dado para falar com ela. Você não pode engravidar nos próximos 6 meses, tá? Isso é uma recomendação que eu já vi muita gente dando, mas isso não é baseado em evidência. E aqui, só para lembrar mesmo sobre os critérios de elegibilidade, né? Basicamente, a gente vai ter contraindicação no pós-abortamento imediato da paciente séptica para inserção de dispositivo intrauterino, né? Os demais métodos, eles não existem, não existe uma contraindicação para a utilização deles. E, sim, aulinha bem resumida, mas só para a gente recordar alguns conceitos.